Bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é Leonardo e minha equipe ficou responsável pela apresentação de Árvore Tree. Os fundamentos da Árvore Tree. Ela é uma estrutura de dados do tipo árvore ordenada que pode ser usada para armazenar um array associativo em que as chaves são normalmente cadeias de caracteres. Ela foi criada por Edward Fredkin, que usou o termo tree vindo da palavra do inglês retrieval, que significa recuperação, porque essa estrutura é usada na recuperação de dados. Diferente de uma árvore de busca binária, nenhum nó dessa árvore armazena a chave associada a ele. Ao invés disso, ela é determinada pela sua posição na árvore. Todos os descendentes de um nó têm o mesmo prefixo que o próprio nó, e a raiz é associada a uma cadeia vazia. Normalmente, valores não são associados com todos os nós, apenas com as folhas dos nós e alguns nós internos. A árvore de Tree, que também é conhecida como árvore de prefixos, é uma estrutura de dados projetada para armazenar um conjunto de strings, permitindo uma busca mais eficiente de prefixos comuns entre palavras. A estrutura dela é: cada nó da árvore representa o caractere de uma string, a raiz é vazia, e cada caminho descendente representa uma string completa. Na inserção, para adicionar uma string, começamos na raiz e seguimos os nós correspondentes aos caracteres da string, criando novos nós conforme necessário. Na busca, para encontrar uma string, seguimos um caminho definido pelos caracteres da string, verificando se cada nó realmente existe. A árvore tree é particularmente útil para buscar palavras com os mesmos prefixos, facilitando para operações como o de autocompletar ou autocorreção. A complexidade de inserção e busca é O de M, onde M é o comprimento da string. Isso a torna bastante eficiente, especialmente para um grande número de strings. Mesmo que ela ofereça eficiência em busca e inserção, a tree pode consumir muita memória, pois a quantidade de nós é maior que o normal em outras estruturas. A árvore tree pode conter qualquer número de caracteres, sendo eles letras do alfabeto, números ou caracteres especiais. Nessa apresentação, focaremos em letras do alfabeto. Portanto, apenas 26 ponteiros são necessários para cada nó, onde o primeiro nó representa o A e o 25º nó representa o Z. Como qualquer palavra pode começar com qualquer letra entre A e Z, e a próxima letra sempre vai ser entre A e Z, a terceira letra também vai ser entre A e Z e assim por diante. Quando você quer armazenar uma palavra, você vai precisar criar uma matriz de tamanho 26, que inicialmente vai estar 100% vazia. A complexidade de tempo da inserção e da busca de strings na árvore tree é O de I, onde I é o comprimento de uma palavra. É mais rápido se comparar com tabelas hash e árvore precisa binárias. Já que as chaves dos nós são armazenadas em ordem alfabética, ela pode ser usada para fazer uma impressão de palavras, das palavras em ordem alfabética também. Ela ocupa menos espaço que uma árvore de busca binária, já que as chaves são armazenadas com uma quantidade fixa de memória. A maior pesquisa de prefixos pode ser feita de forma eficiente com o uso de árvores tree. Como a árvore tree não precisa de nenhuma tabela hash,
para implementar, elas geralmente são mais rápidas do que as próprias tabelas hash, quando as chaves são pequenas, como no caso de inteiros e ponteiros. A exclusão desse algoritmo também é de complexidade de tempo ODI, onde I é o tamanho da palavra. Desvantagens. A principal desvantagem dela é que ela ocupa muita memória. Para cada nó, temos muitos ponteiros de nó que são iguais ao mesmo número de caracteres no pior caso. Uma tabela hash eficiente tem tempo de O de 1, no caso para pesquisas, que é muito mais rápido que o ODI, no caso da melhor tentativa da árvore tree. Estado da arte. A Patricia Tree e a Radix Tree são variações da árvore tree que usam de método de compactação para diminuir a quantidade de nós. Algumas implementações usam técnicas de hashing ou ponteiros para reduzir a quantidade de memória que a árvore tree consome, como a tree de tamanho fixo ou estruturas de dados que usam arrays. Trees em múltiplas dimensões são usadas em aplicações geográficas ou de dados multidimensionais, permitindo buscas eficientes em dados que não são estritamente unidimensionais. Integração com aprendizado de máquina. O uso de trees em sistemas que envolvem processamento de linguagem natural para melhorar a eficiência em tarefas como classificação de texto e análise semântica. Oi para quem está assistindo, meu nome é Wellington e vou dar continuidade à apresentação sobre Árvore Tree, falando dessa vez sobre as operações como inserção, remoção e busca de palavras dentro dessa árvore. Bom, tá aqui a inserção. Inicialmente a gente tem que começar pela raiz vazia da árvore. Logo em seguida a gente vai analisar cada caractere dentro da palavra a ser inserida, ou seja, se o caractere existir no nível atual, no nó atual, então não vai ser necessário acrescentar, pois não pode haver repetições no mesmo nó de símbolos. Não pode haver repetições de símbolo no mesmo nó, no mesmo nível de nós. Então, se existir, a gente só pula para o próximo nível, seguindo os caracteres da palavra ser inserida. Se não existir, a gente cria um novo nó no próximo nível e segue um novo caminho. E com isso, quando a palavra for totalmente inserida, é necessário marcar o último nó como uma folha, como um terminal. E lá para frente vai fazer um pouco mais sentido quando a gente for fazer a busca. Bom, tá aqui um exemplo de palavra ser inserida. Tá aqui um exemplo. A palavra, vamos inserir aqui a palavra casual. Aqui está a nossa árvore com algumas palavras já inseridas, como carro, castelo, catedral e categoria. Todas as palavras, como a gente pode ver, tem um prefixo como CA. Outras duas como CA, TE, que é a categoria e catedral. E vamos seguir. Inicialmente a gente vai começar pela raiz vazia e logo em seguida a gente vai procurar no próximo nível se existe a letra C. Se existir, a gente só segue, procurando assim o próximo caractere da palavra. E aqui, como existe o C, a gente vai procurar a seguinte letra, que é o A. Como também existe o A, a gente vai procurar a seguinte letra, o seguinte caractere da palavra casual, da string casual, que é o S. Portanto, já existe na árvore, então a gente vai seguir agora procurando o próximo caractere U.
Bom, e como não foi encontrado, então a gente vai construir um novo nó no próximo nível, para assim seguir um novo caminho para formar a palavra a ser inserida. Como também não existe a palavra a letra A, que é o próximo caractere, então também vai ser inserida. E da mesma forma vai ser a letra L, da palavra casual. Então assim foi adicionado a palavra por completo. Aí com isso o L, por ser o último caractere, vai ficar marcado como um terminal, como uma folha, o último elemento da palavra que foi inserida. Então tá aí, foi inserida a palavra casual dentro da árvore. E agora vamos à remoção da palavra dentro da árvore, começando na raiz vazia da tree. Logo em seguida é necessário analisar cada caractere da palavra ser inserida dentro da árvore. No entanto, a gente verifica se o caractere atual existe no nível atual. Portanto, se existir, a gente move para o próximo nó, para o próximo nível, verificando assim também o próximo caractere a ser analisado da palavra. Portanto, se existir, a gente vai para o próximo nó, e se não existir, é porque a palavra não está na árvore, não está na tree, para fazer essa remoção. E ao alcançar o último caractere da palavra a ser removida, é necessário verificar se o último nó, se o último caractere lido, o nó é correspondente a uma folha, porque se for, significa que a palavra inteira vai ser eliminada, é uma palavra que vai ser eliminada dentro da árvore. Se não for, significa que é um prefixo, que não vai ser eliminado, pois pertence a uma palavra que existe. Aqui está um exemplo de palavra a ser removida, que vamos remover aqui a palavra carro. Inicialmente começa na raiz vazia e vai procurar o ser, palavra, encontrou, então vai procurar o próximo caractere, que é o A, que também está na palavra. Próximo R também está. O outro R também foi encontrado. O próximo caractere a ser analisado é o O, que vai ser o último elemento da palavra. Portanto, bateu com o último nó sendo folha, marcado como um terminal, e portanto a palavra inteira foi encontrada para fazer a remoção. E então logo em seguida ela será removida, deixando apenas o prefixo, para não prejudicar as outras palavras. Então aí a palavra inteira foi removida. Agora em relação à busca, que também começa na raiz vazia, a tree, para cada caractere da palavra ou prefixo a ser buscado, a gente verifica também cada caractere. A gente verifica se o caractere existe no nível atual. Se existir, a gente move para o próximo nó, correspondente ao próximo caractere. Se não existir, é porque a palavra ou prefixo não está na tree. Portanto, a gente vai parar a busca, porque não é mais necessário. Alcançar o último caractere do termo buscado. Se o nó correspondente for uma folha, ou seja, se o último nó for um terminal, então é porque a palavra foi encontrada na tree. Se não for uma folha, então o termo é um prefixo de uma palavra existente dentro da árvore, ou seja, ela não é uma palavra, mas uma parte dela. Tá aqui um exemplo. A gente vai buscar a palavra casual. Inicialmente começa pela raiz vazia. Logo em seguida vai buscar no nível atual a letra C, encontra a letra C, elemento C. Logo em seguida procura o A, encontra o A e assim por diante, até encontrar o último elemento da palavra. Se o último elemento for uma folha, for um terminal, significa que é uma palavra. Se não for, é um prefixo de alguma palavra dentro da árvore.
Então aqui a palavra casual foi encontrada. Ou seja, ela existe na árvore. E agora vamos a um exemplo prático aqui nesse site de simulação de Árvore Tree. Primeiramente vamos inserir alguma palavra. Vamos lá, a palavra casa. Aproveitar que já tem o sufixo CAC. Então ele vai começar pela raiz vazia e vai procurar cada caractere, vendo se existe na árvore. Como existe o CAS, então ele não inseriu apenas a letra A. Então tá aí, foi inserida casa. Vamos inserir alguma outra palavra, tipo deletar. Inserir. Vamos inserir a palavra inserir. Tá aí seguindo um caminho totalmente diferente. Porque o estado atual lá da raiz não encontrou o caractere, então ele vai para um novo caminho. Como assim, inserindo assim a palavra inserir. Agora vamos deletar. Vamos deletar a palavra casa. Tá aí, vai procurar cada caractere, encontrou e apagou, deixando apenas o prefixo, porque pertence às outras palavras. Agora vamos deletar alguma palavra que não existe na árvore. Ou até mesmo vamos tentar deletar o prefixo. Então tá aí, foi o prefixo, não foi deletado, por ser um prefixo e não a palavra. Ou seja, ele viu que não encontrou o terminal, então viu que não é uma palavra. Portanto, não foi deletado. Vamos deletar agora aqui a palavra que a gente inseriu, palavra inserir. E vai deletar caractere por caractere. Pronto, foi deletada a palavra inserir. Agora vamos à busca. Vamos procurar alguma palavra para ver se existe dentro da árvore, como a palavra castelo. Tá, aí vai fazer a busca, começando pela raiz vazia, vai procurar caractere por caractere, vendo se encontra. Tá aí, como o último caractere terminou no nó terminal, nó marcado como folha, então foi encontrada a palavra. Vamos colocar para encontrar mais uma palavra, para buscar mais uma palavra dentro da árvore. Palavra casual. Então tá, vai seguir nível por nível, nó por nó, até encontrar a palavra. Então a palavra casual foi encontrada com sucesso. Bom, e agora o Douglas vai dar continuidade à apresentação. Olá, meu nome é Douglas e eu vou falar agora sobre as aplicações. Bom, basicamente a Árvore ela é utilizada em algumas aplicações, principalmente porque permite armazenar e pesquisar grandes volumes de palavras, o que é essencial para algumas funcionalidades, algumas formas de aplicação. E nisso, porque a Árvore ela é utilizada? É porque ela organiza as palavras em uma estrutura como foi falando anteriormente, onde é inserida ali as palavras, a árvore tree ela vai estruturar aquelas palavras de maneira que utiliza o prefixo, e essa geração estruturada acaba otimizando a busca de outras palavras por conta desse prefixo. Nisso, uma aplicação da tree é em correção ortográfica,
onde ela se aplica da seguinte maneira. Primeiro, ela constrói um dicionário de palavras corretas, então ela pega um dicionário e vai estruturar todas as palavras ali de maneira pegando o prefixo, já fazendo a estrutura ali através da inserção. E depois ela vai verificar, no momento que a pessoa estiver ali digitando, ela vai verificar a palavra que está sendo digitada ali já na árvore tree, e nisso ele vai verificar se a palavra está ali escrita de maneira errada e se existe um dicionário. Caso não existir, o algoritmo vai dar sugestões de possíveis palavras, e essas sugestões vai ser com base no prefixo, por exemplo. Uma das formas de sugestão, que vai pegar ali o prefixo da palavra que foi escrita de maneira errada ou que ainda não foi completa, e vai dar sugestão ali da possível palavra com base no prefixo da palavra que foi escrita. Então, por exemplo, foi escrito casa. Então, por exemplo, foi escrito porca, mas a pessoa escreveu errado. Aí droga. Olá pessoal, Olá, meu nome é Douglas e eu vou apresentar as aplicações. Então basicamente as aplicações, a árvore tree é muito utilizada em algumas. Olá, meu nome é Douglas e eu vou falar sobre as aplicações. Então basicamente a árvore tree é utilizada em algumas aplicações, principalmente porque permite armazenar e pesquisar grandes volumes de palavras, o que é essencial em algumas aplicações. E por que dessas aplicações utilizadas da árvore tree é que ela organiza as palavras em uma estrutura, como foi falado anteriormente, através de inserções, e aí graças a essa estrutura acaba otimizando a busca por prefixos. Então graças a isso, algumas aplicações como a correção ortográfica, que é onde a árvore tree é aplicada, ela funciona inclusive da seguinte maneira, onde primeiro é montada ali na estrutura dela um dicionário, né? É acrescentado um dicionário de palavras na estrutura, e depois disso, no momento que o usuário estiver digitando ali a palavra, vai ser verificada a árvore tree, e nisso, caso a palavra que o usuário escreveu ela seja de maneira incorreta, então quer dizer duas situações: ou a palavra que a pessoa escreveu estava ali escrita de maneira incorreta realmente, ou a palavra que foi escrita ela ainda não estava na base de dados da árvore tree. Então por último vai ser pegada essa palavra e vai ser comparado o prefixo dessa palavra com outras palavras que tem nessa base de dados, e a partir daí ele vai dar sugestões, onde isso já se aplica a outra aplicação, que é o autocompletar essa sugestão de palavras, que é aplicado em alguns recursos como teclado de smartphones, mecanismo de busca e aplicativos de processamento de texto, onde a árvore tree ela ajuda a prever a palavra que o usuário deseja digitar com base no contexto e nas palavras já digitadas. Então isso ele vai pegar, comparar toda aquela base de dados, vai pegar aquela base de dados. Então no momento que o usuário estiver digitando ali, ele vai olhar o prefixo da palavra que ele está digitando, e com base no prefixo ele vai sugerir outras palavras. E isso daí já é uma aplicação da árvore tree, graças à estrutura que ela é feita. Outra aplicação também é na questão de palavras-chave, onde ela é utilizada ali, armazenado também, como aconteceu no autocomplete e sugestão, é armazenada ali de forma eficiente as palavras-chave. E graças a esse armazenamento, a árvore tree ela permite uma recuperação rápida de documentos ou páginas da web que contém as palavras específicas, porque a árvore tree ela não apenas armazena a palavra, mas também ela associa a palavra aos documentos nos quais ela é relevante essa palavra. Outra aplicação é no sistema de texto completo, onde
A ABRT ela é muito utilizada, pois permite uma organização eficiente e uma recuperação rápida de palavras e frases de grande volume de dados textuais em sistema de busca de texto completo também. É necessário também indexar e buscar por termos em documentos inteiros. Então a TRI ela ajuda a otimizar a busca por palavras e prefixos até expressões exatas. E outra aplicação também que a TRI é utilizada é na utilização, ela funciona de maneira eficiente, né, em algoritmos de compreensão de dados, pois ela permite armazenar padrões de dados comuns de forma compacta e organizada. E essa compreensão de dados, a TRI ela ajuda a identificar e compactar os padrões de sequências repetidas, tornando o armazenamento e a transmissão de informações mais eficientes. E nisso existe até um algoritmo de compressão de dados, que é o LZW, que é usado no formato de compressão de arquivos de GIF. E por fim, outra aplicação que a ABRT é bastante útil é na análise léxica, especialmente em computadores e interpretadores de linguagem, onde é necessário processar e identificar palavras ou símbolos de maneira rápida e precisa, e nisso a ABRT ela ajuda bastante. E na análise léxica, a TRI ela ajuda a armazenar e recuperar palavras palavras reservadas, operadores, identificadores e outros elementos léxicos de uma linguagem de programação. Então, basicamente essas foram uma das aplicações que a ABRT se aplica. Olá, meu nome é Anderson Henrique. Eu vou estar apresentando minha parte sobre a TRI, sobre análise sintótica. Complexidade de tempo. A complexidade de tempo da ABRT ela é a mesma na inserção, na busca e na exclusão, sendo o O de N. N é o comprimento das chaves. Agora, na complexidade de espaço, ela muda e é O de N vezes M vezes C, onde N é o número total de strings, M é o comprimento máximo da string e C é o tamanho do alfabeto, que também pode ser não só o alfabeto normal, pode ser outras coisas como grego, outra coisa assim, ou também como na tabela ASCII com binário, aí seria só 2. Agora falar sobre os artigos relacionados à TRI. A busca pelos artigos foram feitas na base da IEE e ACM, IEEE e na ACM. Foram usadas as palavras-chave Tree Data Structures e Tree Algorithm. Foi definido somente em artigos entre 2020 e 2025. Assim, foi encontrado mais ou menos 614 artigos e dentre eles foi escolhido 5. O primeiro artigo é Succinct Trie Array Trie for Scalable Trajectory Similarity Serve. O artigo apresenta um método inovador para realizar buscas de similaridade em grandes conjuntos de dados de trajetórias espaciais, que são essenciais para compreender os padrões de mobilidade de diversos objetos em movimento. A solução proposta é chamada de Tree de Array Tree sucinta para indexação de trajetórias. Combina princípios de hash extensivo à localidade com uma estrutura de dados do tipo tree para melhorar a eficiência tanto em termos de velocidade quanto de melhorias nas buscas de trajetórias. As principais contribuições desse estudo é a técnica de redução de nós. Esta abordagem reduz a quantidade de nós redundantes na tree, ajudando a manter um desempenho de busca rápido enquanto minimiza o uso de memória. Representação eficiente em espaço. Os autores utilizam estruturas de dados sucintos que permitem uma representação compacta dos dados sem sacrificar a velocidade das operações, tornando o sistema adequado para lidar com grandes coleções de trajetórias de maneira eficaz. Os resultados experimentais demonstram que o TSAT supera os métodos existentes em termos de busca e eficiência de memória, evidenciando seu potencial para a busca de similaridade em trajetórias em grande escala. O segundo artigo é Palm Tree a Ternary Key Matching Algorithm for IP Packet Filtering Rules. Esse artigo apresenta um novo algoritmo de correspondência de chaves ternárias chamado Palm Tree, que é projetado para otimizar
filtragem de pacotes de IP em redes. Este algoritmo visa superar as limitações dos métodos existentes, como o tree binário, que pode ser ineficiente em termos de tempo e espaço. As principais contribuições desse artigo: estrutura de dados inovadora. O Palm Tree combina características de estrutura de dados existentes para facilitar a correspondência eficiente de regras de filtragem de pacotes. Eficiência: o algoritmo foi projetado para minimizar a complexidade de tempo e espaço, oferecendo uma solução escalável que pode lidar com grandes conjuntos de regras. Avaliação de desempenho: o artigo inclui avaliações que demonstram que o Palm Tree supera os algoritmos tradicionais em diversas métricas de desempenho, tornando-o adequado para implementações em tempo real em ambientes de rede. Implicações: o Palm Tree pode ter um impacto significativo na forma como as regras de filtragem de pacotes são gerenciadas, especialmente em contextos onde a eficiência e a velocidade são críticas. Esse algoritmo pode ser útil para dispositivos de rede que precisam processar rapidamente um grande número de regras de filtragem. O terceiro artigo é N-Proved Query Array Try Algorithm for Website Sensitive Word Detection. Esse artigo aborda uma nova abordagem para detectar palavras sensíveis em websites, utilizando um algoritmo aprimorado de tree em forma de query array. Os autores Jian, Yu e Zhang propõem melhorias significativas em comparação com métodos existentes, focando na eficiência e na redução de complexidade computacional. O algoritmo apresentado no artigo é uma versão aprimorada da tree tradicional, organizada em um formato query array, que busca otimizar a eficiência e a rapidez na detecção de palavras sensíveis em sites. Essa melhoria se traduz em um desempenho superior ao lidar com grandes volumes de dados, que é um desafio comum em contexto de moderação de conteúdo online. O quarto artigo é Map and Try Based Compression Algorithm for Data Transmission. O artigo apresenta um algoritmo de compreensão de dados que utiliza estruturas de dados do tipo map e try para melhorar a eficiência na transmissão de arquivos de texto e HTML. O método propõe a compreensão baseada em palavras em vez de caracteres individuais, o que possibilita uma redução significativa no tamanho dos dados sem perda de informação. As principais contribuições deste artigo são: compreensão baseada em palavras. Ao recodificar palavras inteiras, o algoritmo reduz o número de operações de compreensão, que é mais eficiente para documentos grandes. Uso de map e try. Duas estruturas de dados são utilizadas para armazenar um dicionário local com palavras frequentes. A try é empregada para armazenar prefixos comuns de palavra, enquanto o map armazena pares de chave-valor para busca rápida. Divisão dos arquivos. O método gera dois arquivos durante a compreensão. Um armazena palavras encontradas no dicionário e outro contém as demais palavras codificadas em ASCII. Esses arquivos são então compactados usando a codificação de Huffman, o que melhora ainda mais a taxa de compreensão. Resultados de comparações. Os experimentos mostram que o algoritmo proposto supera técnicas tradicionais como Move to Front e Lempel-Zwiebel e Huffman em termos de taxa de compreensão, especialmente em arquivos HTML e de texto puro. Em testes com arquivos de tamanhos variados, a abordagem obteve uma média de compreensão de cerca de 2:1. E o quinto artigo é Cut Scaling Subgraph Isomorphism on Distributed Multi-GPU System Use Try-Based Data Structure. Esse artigo ele aborda o problema de isomorfismo de subgrafos, amplamente aplicado em áreas como bioinformática, redes sociais e visão computacional. Essa tarefa é altamente exigente em termos de compreensão e memória, sendo o NP difícil. O artigo apresenta o CUTS, que é uma abordagem otimizada para executar isomorfismo de subgrafos em sistemas com múltiplas GPUs distribuídas, usando estrutura de dados baseada em tree. As principais contribuições desse artigo: estudo de dados tree. O CUTS utiliza uma tree para reduzir significativamente o espaço de armazenamento intermediário, o que permite o processamento de benchmarks maiores. Algoritmo otimizado para GPU. Um algoritmo que melhora o balanceamento de carga e a reutilização de dados, maximizando a eficiência da memória. Implementação distribuída. A solução distribuída permite lidar com gráficos de consulta e dados maiores com mínima sobrecarga de comunicação. Os resultados do artigo:
Os experimentos mostraram que o CUT supera implementações de ponta ao processar mais casos de teste e com melhorias de desempenho significativas, com aceleração de até 386 vezes em comparação com soluções anteriores em máquinas A100. E esses são os artigos que a gente apresentou. Eu sou. Olá, eu vou dar seguimento com a implementação. Eu sou o Douglas. Então, sobre a implementação. Foi uma implementação básica da Árvore Tree. Foi utilizado dois links como referência. O link do GitHub, onde tem um código-fonte do João Feitosa. E também um vídeo sobre a explicação do algoritmo. Então, seguindo aqui com a explicação. Basicamente foi criado uma classe Node, onde dentro dessa classe foi criado um construtor que vai receber a chave e os dados, onde vão ser criados esses atributos diretamente aqui no construtor. E também foi atribuído uma nova variável, a variável filhos, que vai ser o dicionário que vai receber as chaves e dados mais tarde para identificar os nossos filhos. Além disso, dentro dessa classe também foi criado a classe de adicionar filhos, onde passa a chave e os dados, onde basicamente nessa função do Python o insistence analisa se o objeto passado no primeiro argumento é do mesmo passado no segundo argumento. Se for, retorna verdadeiro, e se não for, retorna falso. E nesse caso específico, o objeto ele observa se a chave passada é um objeto do próprio tipo do node. Então, aqui tem aqui o se, nosso if, e também se a chave passada para a adição do novo nó filho não for um objeto node, a ideia é fazer um atributo filho, que é um dicionário, na posição da chave se tornar um objeto node, com a mesma chave passada e de dados vazios. E se a chave passada já for um objeto node, a chave do filho nessa posição se torna a chave passada. Então, como é mostrado aqui nessa parte do código. Além disso, foi criado também uma classe tree, onde ela também tem um construtor que basicamente só cria ali uma raiz de node, sendo um nó. Foi criada também a função de inserção da árvore, que é a função add palavras, onde passa a palavra como parâmetro, onde nessa função é feita a análise para a adição de uma palavra, começa na raiz da árvore, onde a variável também foi criada essa variável para ajudar a marcar se uma palavra já está completamente inserida na árvore. E também foi adicionado um laço de repetição para percorrer a palavra letra por letra, ou caractere por caractere da palavra, no caso, que vai ser passada dentro da função. E nisso vai analisando se a letra está entre os filhos do nó e vai seguindo, fazendo um caminho para formar a palavra em questão. E se toda a palavra for completamente verificada com o caminho da árvore, significa que a palavra já está na árvore. E se a palavra não está completa na árvore, a variável auxiliar registra isso para o passo a seguir. E no caso, o passo a seguir no caso da palavra ela não estar completa, todo o caminho da palavra é adicionado para a árvore, que no caso quando está acrescentando um novo caminho ali onde não tinha prefixo anterior. Então, aqui os dados do objeto node de fato são preenchidos. O preenchimento é feito no node correspondendo à última letra de cada palavra. Dessa forma, sabemos que se seguirmos tal caminho na árvore, quando chegarmos em tal letra, podemos formar a palavra descrita nos dados daquela letra, ou seja, em um mesmo caminho da árvore podemos ter múltiplas palavras conforme vamos percorrer ele, como som, soma, somar, somária. E também foi criado uma nova função, outra função, né, que vai ter como objetivo adicionar múltiplas palavras de uma vez, pegando uma string e a separando pelos espaços com split.
Basicamente é o que vai ser feito aqui. Também foi feita uma função de busca de árvore, que se a palavra buscada for só um espaço, então não adianta retornar o que não está presente. E se a palavra buscada estiver vazia, tem alguma coisa errada, então ele verifica essas duas situações. E se nenhum dos casos anteriores acontecerem, assim, as situações de erro, né, seguimos em busca da palavra a partir da raiz da árvore, e a variável para auxiliar a existência da palavra, assim como a palavra completa da função anterior. Então foi criada essa variável aqui para verificar a questão dessa função anterior aqui. Então, da mesma forma, da função de inserção de letras após letra, vai sendo analisado como uma filha da letra anterior. Então, caso a palavra esteja presente na árvore, as letras serão achadas uma após a outra, construindo um caminho da palavra inteira. Então, se em algum momento também a letra da palavra não tenha uma próxima como filha, significa que a palavra não está presente. Ou seja, se verificarmos todas as letras da palavra inserida e ao chegarmos na última não tivermos uma palavra descrita em seus dados, significa que não podemos considerar essa palavra. Então, ao passarmos por todas essas exigências, podemos retornar ao fato, de fato, se a existência da palavra é verdadeira ou falsa. Então, bem, foi criada uma função de remover da árvore, que segue o mesmo padrão da estrutura da função de busca, onde remove a palavra, aí basicamente vai remover a palavra e retorna falsa, e aqui basicamente vai fazer todo o processo de remoção, seguindo a mesma ideia da estrutura anterior. Então, aqui se encontra a diferença entre essa função e a de busca. Aqui, quando verificamos a existência da palavra da árvore, nós vamos garantir que os dados da última sejam apagados, ou seja, a última letra não vai ter a informação que uma palavra é formada até aquele ponto e essa palavra passa a ser ignorada pelo algoritmo. Então, de maneira mais rebuscada de fazer o pseudo main do Python, ajudar a lidar bem com esse código aqui, foi importando por outro. Foi importando por outro. Então aqui tem a questão do nosso main executável, que a gente pode executar aqui para fazer os testes, onde basicamente usando a função a gente cria meio que instanciando aqui o objeto da árvore tree, e aqui criando uma variável que está em várias palavras e sendo separada por espaço aqui para usarmos aquela função que vai dar split nas palavras, que é a dd palavras, que vai pegar isso aqui e criar a lista, dicionário. Então aqui para o teste de busca a gente tem aqui a execução onde é procurada a palavra sol, e se a palavra sol for encontrada, que basicamente vai ser comparada com base nessa lista aqui que foi adicionada na árvore, a gente pode ver aqui que sol ela está presente. Então se a gente for olhar aqui a execução, no momento que ele foi procurar a palavra sol, ele deu como a palavra foi encontrada. Posteriormente a gente faz outra consulta, que é a palavra cobre, e se a gente for olhar a palavra cobre, a gente não encontra dentro das palavras que foram passadas para a árvore. Então no momento que é executado aqui, a gente percebe que o resultado foi a palavra não foi encontrada. Então o dispositivo de busca está funcionando, meio que a implementação da função de busca. Agora na inserção foi inserido a palavra so, e quando a gente vê que quando a gente faz o teste de inserção, né, a gente primeiro verifica se a palavra foi encontrada, e se a palavra foi encontrada, ele adiciona a palavra. Se caso a palavra não foi encontrada, ele adiciona a palavra. Então aqui, no momento que a palavra não foi encontrada, ele adiciona aqui a dd palavra associou. Aí ele verifica se a palavra foi realmente acrescentada, que a gente pode ver aqui que não existia essa palavra até então, tinha o prefixo dela apenas. Então tem a palavra SEO, quando ele verifica, ele percebe que agora existe a palavra ela foi encontrada, então foi feita a inserção. E para o teste de remoção, existe aqui a gente utiliza a função remover palavra, a gente passa o sol, que é uma
palavra que já existia na árvore inicial, que aí foi passada para a construção, e apresenta, depois de ter utilizado aqui a função de remover palavra, a gente vai fazer a consulta, a gente consulta a palavra sol e a gente percebe que a palavra não foi encontrada. Então, basicamente, a implementação da árvore de tree foi isso. E obrigado pela atenção.